13. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu quero aqui agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais essa oportunidade que Ele me concede, né? Irmã Ruth, Diagonisa Ruth, né? Pelo convite, Jesus te abençoe. Os pastores por abrir as portas, né? Para mim, para a irmã Isadora. O pastor Giovanni não está aqui hoje porque ele está ministrando em outro lugar, né? Aí foi um pouquinho com ele e veio uma comigo. Essa aí eu segurei e falei, essa vai mais eu. Amém? E quero já agradecer cada um dos irmãos, né? Que estão aqui nessa noite e que o Senhor venha falar conforme a vontade dele. Segundo dia de campanha, né? Não, esse é o segundo dia. Amém. Lucas capítulo 7, versículo 13. Aleluias, glória a Deus. Todo mundo encontrou? Aleluias. Vai dizer assim: o filho da viúva de Naim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Se assenta aí glorificando o nome santo do Senhor, amém? Aleluia, Jesus querido. Irmãos, uma palavra bastante conhecida, mas que é pouco pregada, né? É pouco ministrada. Muitas pessoas falam a respeito, só que ministra muito pouco sobre isso. E eu achei interessante que lá o título da campanha, né? Jesus, Ele quer consolar você. Então nessa noite, não chore. Já está dado o recado aí, não chora, tá bom? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele vem pelo caminho, operando os milagres, fazendo tudo conforme o Senhor tinha ordenado e entregue nas mãos dele para fazer. E ele vinha de Cafarnaum e ele foi de encontro a outra cidade. Só que há um detalhe nessa outra cidade, que indo a passos normais, ele demoraria 2 dias ou 2 dias e meio para chegar até lá. Ele saiu de Cafarnaum e ele tinha que chegar até Naim, no caso, só que caminhando em passos lentos, em passos de homem, ele demoraria 2 dias para chegar. E a palavra do Senhor fala aqui que, versículo 11 do capítulo 7, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então a palavra ela não deixa em detalhes, mas se você for fazer um estudo aprofundado a respeito disso, você vai entender que precisava de 2 dias ou mais para chegar até Naim, de Cafarnaum a Naim. E Jesus, ele simplesmente chega de um dia para o outro. Eu acredito que Jesus, ele caminhou à noite, à madrugada, para ele chegar naquele momento exato. Qual o momento exato? O momento a qual uma mãe ia chorando, angustiada, amargurada, sofrendo, porque detalhe dessa mãe, ela não era uma mãe qualquer, ela era uma mãe viúva. Então ela já tinha passado pela perda do seu esposo e agora ela estava perdendo o seu filho. Quem sabe esse filho não era filho único? E a palavra do Senhor fala que uma viúva, quando ela fica viúva, ela fica por conta, a sua despesa fica por conta do seu filho, o seu primogênito. E se esse filho era o primogênito? Então aquela mulher era uma viúva e agora uma viúva sem um filho provedor da casa. Então nós imaginamos que o sofrimento daquela mulher não era qualquer sofrimento. Era um sofrimento de alguém a qual já havia perdido a sua uma só carne, estava desamparada e agora ela perde um filho. Não tem dor maior para uma mãe do que perder um filho. Nós podemos olhar para uma mãe que perdeu um filho e dizer: imagina, não tem como você imaginar. Só aquela mãe que perdeu o filho sabe a dor que ela está sentindo. E a palavra fala que Jesus vai de encontro, e quando aquele corpo vai com a mãe chorando, um velório acompanhando um caixão, um corpo, e Jesus encontra ela à porta da cidade. Eles iriam sair para enterrar o filho dela. Mas antes de sair, ela encontra com Jesus. E naquele encontro, Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Nós não sabemos o que aquela mulher fez enquanto velava o filho, porque tem aquele velório ainda, aquele processo do velório. Mas eu
isso aconteceu. Aquela mulher, naquele sofrimento, ela começou a clamar a um Deus que pode todas as coisas. E eu imagino aquela mulher dizendo: Deus, tem misericórdia. Eu já perdi o meu esposo, agora eu vou perder meu filho. Perdi meu filho, o que será de mim? Ela não estava pensando só em questão financeira: meu provedor morreu. Ela estava pensando: e agora? Já não bastava o sofrimento da viuvez, agora eu também sou uma mãe sem filho. Agora eu sou uma mulher totalmente desprezada, totalmente abandonada. E eu imagino que enquanto essa mulher, porque a palavra não fala, mas ela nos dá a liberdade de imaginar o sofrimento e o que aquela mulher estava falando e clamando ao Senhor durante uma noite inteira. Eu imagino que enquanto ela clamava, o Espírito Santo já ia de encontro a Jesus e dizia assim: ei, tem alguém desesperado esperando por um socorro. Tem alguém que chora esperando um consolador. E Jesus, ele não mede esforços de caminhar uma noite, uma madrugada, para na hora certa ele chegar de encontro àquela mulher. A palavra não deixa claro o que ela estava falando, mas deixa bem claro que Jesus, ele chega na hora exata. E ele vai dizer: não chore. E a palavra fala que aquela mulher, ela está de canto junto com as outras pessoas. E Jesus simplesmente chega, chama o moço que está no caixão e aquele moço simplesmente se levanta. Oh, aleluia. Jesus, ele não pega e ele vai dizer: ei, você acordou, está tudo bem? Não. A palavra fala que Jesus levanta, manda que ele se levante, pega ele e leva de encontro a sua mãe. A palavra deixa claro que Jesus pega o moço e entrega para sua mãe. Glória a Deus. E vendo aquilo, e todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aí eu fico curiosa em saber há quanto tempo o Senhor não visitava aquele povo. Há quanto tempo a glória do Senhor não era manifesta naquela cidade de Naim? Há quanto tempo aquele povo não via um profeta de Deus e não sentia o poder de Deus? Oh, Deus, aleluia. Aí eu sou mais curiosa um tiquinho, que eu fico pensando: será que ninguém tinha perdido um filho por aqueles dias, aqueles anos? Será que ninguém tinha perdido nada? Será que ninguém precisava de nada? Porque se você for pesquisar, Naim significa tranquilidade, calmaria. Então era uma cidade calma, era uma cidade tranquila. Aleluia, aleluia, Deus. Aquele povo então vivia em extrema tranquilidade, porque há muito tempo não sentiu o poder de Deus. Há muito tempo não via o Senhor manifestar a glória naquele lugar. Você já parou para analisar que as pessoas só procuram o Senhor quando o negócio está feio? Você já parou para analisar que quando tudo está em Naim, está tudo calminho, tudo tranquilo, ninguém quer buscar o Senhor? Ninguém quer clamar ao Senhor, muito menos chorar. Chorar para quê? Mas, irmãos, aleluia. aquela mulher, ela chora e Jesus não mede esforços para chegar para consolar. Amém. Teve várias viúvas na palavra do Senhor que também tiveram momentos difíceis com seus filhos. Eu trouxe aqui pela primeira vez, eu tenho um esboço grande. Aleluia. Porque é viúva demais, irmão. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor fala que tinha uma viúva e ela tinha um pouco de azeite na botija. Só que ela tinha 2 filhos e uma dívida imensa a qual o esposo havia deixado para ela pagar. Mas aquela mulher, ela não se conforma com aquela situação. E ela se levanta e vai até atrás do profeta, um homem de Deus. Olha, é o seguinte: o senhor sabe que o meu esposo te servia a Deus que você serve. Mas agora os credores chegam à minha porta e querem levar os meus filhos. Eu não tenho condição nenhuma de pagar, mas eu também não vou dar meus filhos de jeito nenhum. Porque mãe que é mãe não sai entregando os filhos para qualquer um, muito menos para Satanás. Então a palavra fala que aquela mulher vai de encontro ao profeta, e o profeta pergunta: o que você tem em casa?
e ela diz assim: eu tenho só uma botija com um tiquinho de azeite. Nas minhas palavras, aqui o goiano, né, tem um tiquinho de azeite. Eita, e o profeta diz para ele: então volta para casa, pede vasilhas emprestadas a teus vizinhos, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que agora você vai ver o poder de Deus. Por quê? Porque aquela viúva, ela não se conforma com a situação. Uma, ela chora, a outra não se conforma e vai atrás do homem de Deus. Tem outra mãe também, que não sei certinho se ela ficou viúva, eu espero que não, e também não vou deixar ela viúva aqui nessa noite, que ela, perdendo um filho, a qual ela não pediu para ninguém, ela também se levanta e vai de encontro ao profeta. E ela vai dizer: olha, eu não pedi filho nenhum, me deu, aí agora ele está lá, então age de misericórdia, entra com providência, faz alguma coisa, porque eu não aceito da maneira que está. Muitas mulheres estão paradas dentro do quarto chorando, e o Senhor está dizendo: não chora, porque eu te consolo. Aleluia. Outras mulheres estão indo atrás de onde elas podem encontrar o refrigério e o socorro. Tem muitas mulheres aqui nessa noite, para a glória de Deus, e eu quero que você responda para si mesmo. Você tem sido aquela mulher que tem ido atrás, ou você tem sido aquela mulher que fica só chorando, esperando Jesus vir falar? Não chora. Aleluia, Deus. Porque se você está esperando, eu imagino que você esteja esperando em oração. Porque não é só simplesmente entrar para o quarto e chorar. Tem que chorar aos pés do Senhor, tem que clamar ao Senhor. Porque só dessa forma você vai sentir o consolo dele e você vai ouvir o Senhor dizer: não chore. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala, irmãos, que eu falei aqui da mulher do azeite, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Tem a sunamita, que é essa mãe que vai atrás do profeta porque não pediu filho, mas já pela profecia, porque ela resolveu abençoar o profeta. O profeta falou: agora também é hora de você receber. Porque, irmãos, nós estamos nesta terra, mas nós só queremos ouvir Jesus dizer assim: não chore. Mas no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos. A sunamita, ela honra ao Senhor porque ela resolve alimentar um profeta, um homem de Deus. E ela ainda faz mais: ela prepara um quarto, coloca a cama, coloca a mesa, coloca tudo que ele precisa. Tem outras viuvinhas também na Bíblia, irmãos, que elas abençoam ou elas entregam ao Senhor todos os seus recursos. Tem uma viúva pobre que ela chega até o templo e ela vai ofertar e ela só tem 2 moedinhas. E Jesus está ali e ele está olhando. Quem é que mais ofertou? Ele pergunta aos discípulos. Ela ofertou as 2 moedinhas. Ei, pastora, você está pregando dízimo e oferta porque o pastor só fala disso. Não, eu estou dizendo que você que quer que o Senhor chegue e diga: não chore, comece a apresentar ao Senhor todos os seus recursos. Aleluia. As viúvas, irmãos, elas eram pobres. A única que não era pobre era a sunamita, que era bem sucedida. Mas ela não esperou ninguém pedir para ela abençoar um homem de Deus, ela abençoar a casa de Deus. Ela simplesmente fez de bom coração. Aleluia. A viúva do pouquinho de azeite, ela tinha um pouquinho de azeite. E ela apresenta ao Senhor aquele pouquinho que ela tinha, porque ela não queria perder os seus 2 filhos. Glória a Deus. Ela não queria ser mais envergonhada do que ela já estava sendo. Tem uma viúva boa aqui também, irmãos, que ela só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela está catando 2 gravetos, a palavra deixa claro. E vem e encontra ela um profeta, um homem de Deus, e pede água. Aí, além dele pedir água, ele ainda vai dizer assim: agora, além de você trazer água para mim, você traz, por favor, um pãozinho, né? Porque estou com fome. Traz para mim um pãozinho. Ela vai dizer: mas lá em casa só tem um pouquinho de farinha e um tiquinho de azeite, essa releinha aqui que eu estou levando, esses gravetos, para eu poder fazer um bolo para eu e meu filho comer e depois a gente morrer. Essa mãe também foi atrás de algo, ela estava
E ela encontra um profeta. E o profeta diz para ela: me dá aí o que você tem então. Honre ao Senhor com todos os teus recursos. Aquela mulher, ela honra ao Senhor, ela honra o homem de Deus com aquele pão. Porque ele ainda vai deixar claro assim: ei, me dá o primeiro. Faz primeiro para mim. E depois você faz e come com a sua casa. Ela vai lá e ela faz, ela não questiona. Mas eu acho muito incrível, irmãos, que mães, mulheres, a palavra é clara aqui, o tema é claro. Culto da vitória. Mulher, não chore, porque Jesus quer te consolar. Aleluia. Mas nós mulheres não queremos honrar o Senhor com os nossos recursos. Qual é o seu recurso? Porque as viúvas, elas eram pobres, mas elas deram o que tinha de melhor. O que você tem de melhor para apresentar para o Senhor? Você não tem uma oração mais fervorosa para apresentar ao Senhor, não? Você não tem um louvor mais fervoroso, mais cheio de adoração sincera para ofertar ao Senhor, não? Você não tem uma palavra, porque foi falado aqui em oração, para levar aqueles que estão necessitados, não? Muitas mães estão chorando, enquanto eu estou sorrindo na minha casa, porque o problema não é meu, o problema é delas. Muitas mães estão precisando de apoio, mas eu quero meu dedinho que aponta, mas eu não quero meu coração bondoso que ajuda. Honre ao Senhor com todos os teus recursos. Nunca se esqueça disso. Qual é o recurso que você tem? O que você pode ofertar ao Senhor? Para que Ele olhe para você e diga: não chore. Porque só é abençoado aquele que abençoa, irmãos. Não tem como. O Senhor, Ele não quer nada de você a não ser a sua sincera adoração. Mas Ele diz assim: não tem como dizer que me ama se não ama o teu próximo. Eu quero que o Senhor me consola, mas eu não quero consolar ninguém. Eu quero que o Senhor me ajude, mas eu não quero ajudar ninguém. Ah, mas a história não é essa, é uma mãe que perdeu um filho. Então vamos lá, vamos falar de filhos. Quantas mães não têm usado a palavra que não retenha do seu filho a vara? E quer entregar para o Senhor quando a situação já não tem mais jeito. Quando ela olha, ela fala: agora eu não dou conta mais, entrego para o Senhor. Eu sempre falo: entrega para o Senhor, mas se prepara. Porque na hora que Ele falar: esse é meu, entregou para mim de volta, Ele vai começar a tratar. E por mais que doa, você não vai poder fazer nada. Porque aquela mãe, ela correu atrás de um profeta. A outra mãe também correu atrás de um profeta porque o filho estava morto. A outra decidiu só chorar. Aleluia. Qual vai ser a sua posição? Como que você vai honrar ao Senhor com seus recursos? Quando chegar a grande tribulação, para aquele filho a qual você entregou nas mãos do Senhor. Ah, eu entreguei porque eu não dou conta mais. Quantos filhos foram entregues para as drogas, irmãos? Por falta de dizer: não vai, não faça. Ah, mas ele queria. Ele queria, mas o Senhor disse: não retenha do seu filho a vara. Aleluia. Esses filhos aqui, alguns iam ser vendidos, iam ser levados pelos credores. Outros estavam mortos. Quantos filhos já não estão mortos? Quantos jovens, como foi orado aqui, já não estão mortos? Quantos jovens já não foram entregues à prostituição? E as mães estão chorando. E está simplesmente esperando Jesus dizer assim: não chore. Mas Jesus está dizendo assim: não chore, mas tenha uma atitude. Porque é necessário que o meu nome seja glorificado na vida do teu filho, na tua casa e na tua família. Mas para isso você também tem que se impor. Você também tem que fazer questão de ser mãe. Mãe, se você não quer chorar agora, tem um ditado mundano aí, popular, não sei, ou é antigo, que vai dizer assim que é melhor ele chorar agora do que eu chorar depois.
Eu ouvia sempre a senhorinha falando isso. Minha mãe não falava não, mas a senhorinha falava. É melhor o seu filho chorar com o seu não, do que depois você chorar e já não ter mais Jesus à porta. Porque para Jesus estar à porta, você tem que clamar. Você tem que dobrar o seu joelho e você tem que buscar. Ah não, eu entrego para o pastor. Pastor, essa causa é sua. O pastor já tem a causa dele para tomar de conta. Ele pode te ajudar. Porém, você tem que se esforçar mais um pouquinho. Mãe, não abre mão de ser mãe, não. Não abre mão de corrigir os seus filhos, não. Eu quero ser consolada. Ah, mas o meu problema aqui no consolo não é meu filho, não. É meu esposo. Mulher, não abra mão do seu casamento. Tá difícil, tá complicado. Esses últimos dias não tá fácil ser esposa e ser esposo, não, irmãos. Mas não abra mão. Vai até o fim. Até onde você não tiver força mais, mas você está indo. E não diz para Jesus, toma em suas mãos, porque aí Jesus vai levar. E você vai ficar chorando. Humilhada. Porque viúva é humilhada, a não ser que ela tenha dinheiro, né? Humilhada, desprezada. Não diga para o Senhor se não leva, não. Eu sou engraçada porque eu digo para Deus assim, Deus, toda não conta mais desse casamento. Mas não mata ele, não. Jesus, eu não dou conta mais, não. Tá difícil. Aí eu lembro, mas aí se Jesus for, né, fazer a obra, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Não, Deus não mata, não. Demorou um dia do horário para chegar em casa, mas estou dizendo, Senhor, não leva, não. Traz de volta para casa, eu estou esperando de braços abertos. Irmãos, não está fácil ser esposa, não. Não está fácil ser esposo, não. Mas tem que perseverar. Jesus já está voltando. Pega na mão de Jesus e diz, eu creio que Jesus está voltando. Então logo essa luta vai passar. Mas eu vou entrar no reino do céu. Juntinho com ela, juntinho com ele, eu vou. Aleluia. Não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua família. Não chore. Talvez aquela mulher estava afundada na depressão. Porque depressão é a doença do século, é a doença da moda, todo mundo tem, para a glória de Deus. Se não for Deus para ter misericórdia de tanto depressivo, de tantas pessoas que têm tirado as suas vidas nesses últimos dias, por causa da tal da depressão, se não for o Senhor, irmãos, eu não sei mais quem vai ser. Porque o homem não tem poder. A dor da depressão é uma dor inexplicável. Mas, para quem tem, ou para quem conhece alguém que tem, diga sempre, o choro por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se atenha na palavra, o choro por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu digo isso porque várias vezes eu quis desistir, várias vezes eu quis abrir mão. Mas eu não queria me matar assim não, sabe? Eu só queria sumir. Sabe quando você olha assim, você falou, vontade de sumir, eu queria era sumir. Aí você pensa, de madrugada, eu vou abrir um portão, vou ir embora. Aí eu lembro, aí eu vou me embora, vou ser acusada bem ali na rua, ainda vão me matar. Porque esse mato tão grande que eu ando nos quintal, no lote, eles vão abusar de mim e ainda me matar, não vou não, deixa eu ficar aqui mesmo. Muitas pessoas têm tirado suas vidas, irmãos, por não suportar e por não entender que se eu choro, mas eu choro na presença daquele que consola, ele vai todos os dias dizer para mim, não chore. Ele vai sempre estar às portas esperando por mim e dizendo assim, não chore, não chore. Mas tem gente que na hora do desespero abandona Jesus porque Jesus é culpado. A irmã Ruth me ofende, a primeira atitude que eu tenho é sair da igreja. Por quê? Porque a irmã Ruth me ofendeu. Não é desmerecendo a irmã Ruth não, porque ela é mais de semelhança de Cristo Jesus. Mas quem é a irmã Ruth? Diante de um Deus que diz para mim não chore. Quem é a irmã Ruth? Diante de um Deus que chega e seca as minhas lágrimas e traz um dia novo para a minha vida, irmãos. Não desista por causa de outras pessoas. Não desista porque as pessoas estão dizendo mal de você, não. Prossiga, irmãos, porque Jesus falou que nós somos mais que vencedores. Que no nome do Senhor Jesus faríamos obras maiores do que Jesus fez.
E se nós recebemos esse poder, essa autoridade do Senhor, então nós temos sim autoridade para dizer: enxuga essa lágrima e prossiga. Tem vidas precisando. Tem hora que a gente chora que a gente não sabe nem por que está chorando. É porque alguém do seu lado está precisando e o Espírito Santo está te incomodando para você orar. O Espírito Santo está dizendo: se você está chorando, você não sabe por quê, então começa a interceder, porque enquanto você intercede por aquele que precisa, o Senhor ele vem e te abençoa. Ele cuida do que você precisa, ele supre as suas necessidades. Aleluia. Não chore. Aleluia. Não fica só chorando. Se for para chorar, chora só um momento. Entra para o seu quarto, fecha a porta, chora lá, deita no chão, rola, fala: Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Rola para lá, rola para cá, dá birra só para o Senhor. Dizendo: Senhor, eu não dou conta, não dou conta. Porque quando você fala que você não dá conta, ele está dizendo: dá sim, pode continuar. Aí você está lá chorando, mas está dizendo: eu estou te consolando. Aí depois você abre a porta e sai renovado. E vai cuidar daqueles que estão bem necessitados. Hoje em dia as pessoas já não preocupam mais com os necessitados. Já estou entregando, irmão Ruth. Porque eu postei lá nos meus status que eu precisava de cobertores, né? Eu nem pedi comida. Eu só falei: você, se tiver um cobertor usado, blusa de frio e quiser me dar, para eu poder levar para o pessoal ali, uma galera que estava precisando. Irmãos, ninguém fala nada comigo, vocês acreditam? Ninguém me fala nada. Aí eu falei assim: mas tá bom, se você não tem uma blusa de frio, um cobertor, não tem como me ajudar? Se você tiver umas folhas de chá, capim santo, erva cideira, você me manda aí também, me fala que eu vou buscar, porque eu quero levar um chá para eles. Irmão, nem um capim de cheiro ninguém tinha. Obrigado, irmão, ninguém quer ajudar ninguém mais. Aí o povo fala assim: ah, mas é porque você dá hoje, eles largam lá, faz a sua parte. Aleluia, Jesus. Faz a sua parte. Porque enquanto você está fazendo, o Senhor está dizendo: não chora, irmão Ruth. Não chora. Aleluia. Espera no Senhor o consolo para as suas lágrimas. Não se entrega à depressão, não se entrega à tristeza. Não entrega o seu filho para as drogas, não entrega o seu filho para a prostituição. Ai, mamãe, eu não dei conta não. Vai lá, pega ele pelo cabelo, pela orelha e fala: volta aqui. Porque o Senhor entregou você, foi para mim, não foi para Satanás não. Então volta aqui. E toma rédea, o controle da situação, segundo aquilo que o Senhor te ordenar. Amém? Eu vou só louvar, não chore, tá bom? Para me fechar aqui. Mas eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, porém eu ouvi e eu trouxe aquilo que o Senhor colocou.